passando para um outro assunto, e um assunto bastante sério, no dia 11, quinta-feira, eu e o Gerson fomos surpreendidos em casa à noite por inúmeros telefonemas, e-mails que chegavam de pessoas, entre elas o presidente da Hebraica, que denunciavam que no shopping da Gávea existiria um boneco com uma suástica numa vitrine. E que após conversarem com o dono da loja, ele teria se recusado a retirar esse objeto, chegando a dizer que retiraria naquele momento, mas logo em seguida, quando eles se ausentassem, o recolocaria. Pela manhã de sexta-feira, cedo, eu e o Gerson resolvemos ir ao shopping da Gávea e conferir e tomar providências em relação ao que estava acontecendo. Mas antes, ligamos para o doutor Alain Turnovski, que é o chefe da Polícia Civil, e ele, de imediato, se prontificou a nos auxiliar nessa questão e que, se o fato fosse comprovado, que ele mandaria uma equipe da delegacia local retirar, apreender esse objeto. Chegando à loja, ainda fechada, aguardamos a chegada da gerente. Quando a gerente chegou, Samara, o nome dela, ela nos disse que já havia retirado o objeto, mas que teria que recolocá-lo, mesmo que cobrisse a suástica. Nessa história toda, o que mais nos chamava a atenção é que esta loja tem sua sede, sua origem em Santa Catarina, onde nós todos sabemos que o nazismo tem raízes muito fortes naquela região. Bom, a gerente da loja então nos mostrou o objeto, que era um biombo, na verdade, com o Buda pintado à mão e no meio do Buda a suástica. De imediato, eu e o Gerson verificamos que a suástica, na verdade, ela tinha um desenho diferenciado da suástica nazista, mas era uma suástica. E todos nós sabemos que o Hitler, ele usou a suástica hindu, que na verdade significava coisa boa, significava paz, luz, e resolveu adotá-la, levá-la para o nazismo para ludibriar a população, mostrando que o nazismo também era uma coisa boa para a Alemanha e para a humanidade. E nós vimos no que deu: 50 milhões de mortos naquela Segunda Guerra, e 6 milhões de judeus assassinados em campos de concentração, além de milhares e milhares de ciganos, testemunhas de Jeová, comunistas e outras minorias. Bom, o fato é que nós ligamos então para o Dr. Turnovski, mostramos que o objeto lá estava e ele mandou uma equipe da delegacia local que apreendeu esse objeto. E tem que ser assim, afinal de contas é uma suástica, não importa se é para a esquerda, se é para a direita, e todas as vezes que houver denúncia, nós estaremos lá e tomaremos as medidas que têm que ser tomadas, porque a população não sabe diferenciar se é hindu ou se é nazista, é uma suástica. O que fica é o alerta. Qual é a intenção desta suástica? E é exatamente isso que a delegacia local, a polícia, vai fazer. Investigar se realmente houve intenção, não é, Gerson? A Tereza explicou claramente o que aconteceu e o que existe em relação às suásticas nazistas. Eu próprio tenho uma experiência pessoal. Quando vereador, eu encontrei na CA, esta loja famosa, vendendo camisas com suásticas no peito e camufladas. As perninhas eram como se estivesse usando sapatos ou chinelos, para não dar a impressão de que era suástica nazista. Mas é claro que aquilo induzia a suástica nazista. E foram todos apreendidos. E quase que a loja foi fechada pelas autoridades, de acordo com a lei. Nós vemos suásticas nazistas nas lápides, nos cemitérios judeus, pintados por neonazistas que procuram atiçar ódio contra os judeus. A preocupação que nós temos, que a origem desse biombo é do sul de Santa Catarina, tudo está no fato que eu vou contar de forma inédita para os que estão me ouvindo. Há tempos atrás, quando eu era presidente da Bialik,
eu convidei o general Cordeiro de Faria, um dos comandantes da FEB na luta contra o nazismo na última guerra, para que viesse falar num dia em que lembrarmos o Holocausto, que viesse falar sobre o Holocausto. E ele se prontificou a vir. E na hora do início da solenidade, eu recebo um telefonema em que ele me comunica que não pode vir para falar sobre o mal que o nazismo praticou com o mundo. E eu perguntei a ele por quê. Porque o meu chefe me proibiu. Seu chefe lhe proibiu? Quem é seu chefe? O general Geisel. Mas foi proibido por quê? Porque ele disse que, a entrar nesse assunto, eu ia fazer mal e incomodar aos alemães imigrantes que viviam em Santa Catarina. E eu retruquei, mas o que é que isso tem a ver com o nazismo, com a swastika nazista, com tudo isso que o nazismo fez de horror no mundo? E ele não quis debater comigo porque achava que o assunto estava encerrado. Então tudo isso nos preocupa, porque muitos dos nazistas se refugiaram no Brasil, no Sul, querendo fugir a serem julgados pelas forças democráticas. Esta é a razão por que saímos e lutaremos sempre contra todo local onde estiver exposto qualquer tipo de símbolo nazista, como a swastika nazista, que nos lembra o horror praticado contra a pessoa humana. A swastika, seja sob que disfarce for apresentada, será eternamente o símbolo mais imundo que a humanidade já produziu até hoje. Ela representa uma atrocidade sem par, uma violação de direitos humanos sem limite e uma injustiça clamorosa a pessoas absolutamente inocentes, cuja única culpa eram ser judias. E de outras raças também. De maneira que toda vez que houver uma reação contra este símbolo, que é eterno e imundo, essa reação será absolutamente legítima, como foi legítima a reação de Gerson Berger e de Teresa Berger. É o que sempre nos preocupa muito, é a intenção, a forma camuflada, como podem ser usados esse símbolo, como disse o Pedro, esse símbolo imundo que é a swastika. Mas o Gerson é campeão em protestar, em se manifestar. Eu me lembro que não está muito distante, as lojas C&A, como ele falou, também tinham as araras das suas lojas com o desenho da swastika. Ele foi lá e exigiu que todas aquelas araras fossem substituídas. Então há que estar sempre muito atento a estas camuflagens. Mas Gerson e Pedro, nosso tempo acabou. A você que nos assiste, obrigada pela audiência. Aos participantes do nosso programa, obrigada pela participação. E temos todos um encontro marcado no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá!